A última vez que eu preguei aqui foi em Efésios 5. Vamos pregar de novo. Efésios 5. Vamos ler só os versículos 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Amém? Vamos lá? Todos juntos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e assim mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Senhor Deus, interessante como Paulo entra no capítulo 5, terminando o capítulo 4, quando ele vem dizendo, falando sobre uma vida de santidade, exortando aqueles irmãos da igreja ali, da cidade de Éfeso, a não mentir, deixar a mentira, falar a verdade, não irá, não pecar, irá-se, quer dizer, e não pecar. E ele diz: aquele que furtava, não furte mais, trabalhe para acudir a necessidade dos outros. Não falar palavra torpe, mas tudo aquilo que é bom para edificação, que transmita graça, para não entristecer o Espírito de Deus, no qual fosse selado para a redenção. Então ele diz que deve ter longe daqueles crentes ali toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. E ele diz: sede para com uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí depois de ele dizer tudo isso, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabendo, irmãos, que nós somos pecadores, sabendo que nós falhamos em tudo isso, que nós erramos, Paulo agora nos exorta a ser imitadores de Deus, como filhos amados, mas andar em amor, do mesmo jeito que Cristo nos amou, da mesma maneira e com a mesma intenção com o qual Ele se entregou a si mesmo, não por Ele mesmo, mas por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Será que é fácil? Será que nós podemos ser imitadores de Deus? William Hendricks, comentarista, ele comenta que Jesus, e não somente Jesus, mas também os apóstolos, enfatizaram que os crentes devem esforçar-se sempre para imitar a Deus, para ser imitadores de Deus. Mas, irmãos, pensem bem. Para uma geração existente numa era em que orgulhosamente se proclama: temos conquistado o espaço, pensando na evolução tecnológica que nós temos hoje, uma geração que arrasta Deus para baixo ao nível de um bonachão Papai Noel, de um homem que sai distribuindo presente para todo mundo. Nessa situação pode não parecer tão ultrajante o esforço de imitar Deus. Ser bom, todo mundo pode ser. Se porém, pela graça do verdadeiro Deus vivo, as palavras: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, como está lá no Salmo 46:10. Se isso, irmãos, tem ainda algum sentido para nós, se nós entendemos isto,
esse incisivo mandamento de imitá-lo poderia nos trazer uma grande frustração. Mas como podemos nós imitar a quem nem sequer podemos conhecer? Como imitar a Deus se não chegamos nem perto dos seus atributos? Como imitar a Deus se estamos tão distantes dele, se nós sabemos quem somos? Como disse aquele amigo de Jó, Zofar, somos inclinados a dizer assim: porventura você desvendará os arcanjos de Deus, ou penetrará até a perfeição do Todo-Poderoso, ou penetrará até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é sua sabedoria, que pode fazer? Que poderá fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderá saber. Como podemos imitar a Deus? Com Isaías, vemos o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e ouvindo as vozes dos voejantes serafins, cobrindo com suas asas suas faces e seus pés, voando e clamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós também, juntamente com ele, podemos exatamente responder assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, como está lá em Isaías 6, de 1 a 5. Quão difícil imitar a Deus. Antes que venhamos a imaginar, irmãos, ainda que seja de maneira delicada, que nós, criaturas do pó, somos capazes de sempre imitar a Deus, prostremos-nos de joelhos e expressemos-nos juntamente com Simão Pedro, quando ele disse assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E essa é a nossa ideia hoje, essa é a nossa condição, essa é a nossa posição hoje, que Pedro falou ali em Lucas 5:8. E assim, irmãos, entendemos que João, quando semelhantemente aniquilado, disse: quando vi, caí a seus pés como morto, como está lá em Apocalipse 1:17. Irmãos, somente nesse espírito de temor e de reverência, de tremor, é que podemos com propriedade estudar tão glorioso tema, a imitação de Deus. Nós imitando a Deus, e Paulo diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ele não está dizendo vocês podem, ou lutem, façam de tudo para ser imitador de Deus. Ele está dizendo: sejam imitadores de Deus. Somente esse espírito de temor e de reverência é que podemos estudar esse tema. Somente então é que o Senhor estenderá a sua mão sobre nós e dirá: não temas. A obediência ao mandamento de imitá-lo é, depois de tudo isso, possível. Como? Isso é verdade, irmãos, pelas seguintes razões. Preste atenção. A. Fomos criados à sua imagem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. B. Seu Espírito capacitante habita em nós. E C. Por sua graça regeneradora e transformadora, nos tornamos seus filhos. Ou seja, seus imitadores. E como seus filhos, nós temos que ser seus imitadores.
Certamente que não podemos imitar a Deus criando um universo e cuidando desse universo dia após dia, ou inventando um método de satisfazer as exigências da justiça e da misericórdia, em salvar os homens do abismo em que eles mesmos se lançaram, ou ressuscitando os mortos, ou criando um novo céu, como também uma nova terra, mas em nossa própria forma finita, racional, limitada, podemos e devemos imitá-lo, ou seja, devemos copiar exatamente o seu amor. É surpreendente como tão a miúde, tão frequentemente, Jesus e os seus apóstolos enfatizam que os crentes devem esforçar-se em ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, que essencialmente equivale à mesma coisa. Ao acrescentar, irmãos, que as pessoas devem imitá-lo como filhos, a ideia é muitíssimo reforçada, como se dissesse: não são filhos grandes imitadores? E vocês? Não são filhos de Deus? Como não imitam o Pai? Como não são como o Pai? Como não fazem a mesma coisa que o Pai faz? Não são filhos grandes imitadores? Os filhos não seguem os passos do Pai? Os filhos não querem ser como o Pai? Os filhos não querem imitar o Pai em todas as coisas? E vocês, são ou não são filhos de Deus? E por que vocês não imitam ao Pai? Além do mais, irmãos, temos o termo amados, que Paulo diz aqui, olha: sede, pois, imitadores de Deus como filhos, mas filhos amados, não só como filhos, não simplesmente como filhos, mas como filhos amados. Acrescentar ainda maior peso, acrescenta ainda maior peso a essa a demonstração de Paulo, porquanto também existe semelhança no fato de que é justamente o filho que é o objeto do amor, que estará mais ansioso em imitar aquele que o amam. Veja aí, olha: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Há um amor aí, e se há esse amor, então esse filho vai querer imitar o pai, inclusive nesse amor, inclusive na prática desse amor, inclusive vivendo, praticando, testemunhando este verdadeiro amor. E Paulo acrescenta: e andem em amor, e andai em amor. Ou seja, que o amor seja o próprio conteúdo da sua vida, que seja um testemunho, que seja a verdade, que ele caracterize todos os pensamentos, palavras e atos dos filhos, dos cristãos, daquele que imita, que busca, que luta, que quer imitar a Deus. Mas também, irmão, no tocante a andar, andai em amor. Efésios 2:10 diz: obras as quais Deus de antemão preparou para que andassem nelas. Andem assim, andem nessas obras. No 4:1 e no 4:17 ele diz: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E o 17: não andeis como também andam os gentios. Lá no 5:8 e no 5:15 ele diz: andai como filhos da luz, vede prudentemente como andais. É assim que devemos andar, em amor. É assim que devemos imitar o amor de Deus. É assim que devemos viver este grande amor com o qual Deus nos amou de tal maneira. E Paulo continua: assim como Cristo nos amou, e andai em amor, como também Cristo nos amou,
Veja mais, irmãos, o padrão de nossos pensamentos. Como é difícil viver esse padrão. Como é difícil testemunhar, ter uma conduta que deve ser exemplo unicamente do amor de Cristo, desse amor abnegado, que tinha um propósito na nossa vida. Ele amou a si mesmo e se deu por nós. Ele amou e a si mesmo, ele amou e a si mesmo se deu por nós. É esse testemunho. É assim que deve ser o nosso pensamento, é assim que deve ser a nossa conduta, é assim que deve ser o nosso viver, a nossa atitude. Exemplo do amor de Cristo, desse amor proposital, direcionado, que tinha como alvo a minha e a sua vida. Irmãos, quando Paulo, nesse texto, insiste com os leitores a imitarem a Deus, ao mesmo tempo ilustra esse amor de Deus, dirigindo nossa atenção para o que Cristo fez por nós. Ele não faz isso solto, ele não faz isso sem amarrar. Ele dirige nossa atenção para o que Cristo fez por nós, por amor. Deus nos amou de tal maneira, foi por amor que Cristo se entregou. Isso seguramente indica não só que o Pai e o Filho são o mesmo em essência, mas também que quando o Pai faz algo, ele faz em conexão com o Filho. É a Trindade. O que o Pai está fazendo, o Filho está fazendo. Jesus disse: eu não estou dizendo o que é meu, eu não estou falando por mim mesmo, eu estou falando o que o Pai me enviou para falar, eu estou falando o que o Pai quis que eu dissesse, eu estou fazendo as obras do Pai, não são minhas. Deus em Cristo nos perdoou, antes serem uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Há uma ligação. Deus não nos perdoou sozinho, não foi Deus que nos deu o perdão separado de Cristo, foi nele, foi em Cristo que Deus nos perdoou. Jesus não nos ama menos que o Pai, e vice-versa. O Pai não nos ama mais do que o Filho. Em seu grande amor, irmãos, Cristo a si mesmo se deu, submetendo-se voluntariamente aos seus inimigos e, em consequência, submetendo ao seu Pai, fazendo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai, cumprindo a determinação do Pai, cumprindo aquilo que o Senhor Deus Pai tinha enviado Ele a fazer, cumprindo o plano de salvação para a humanidade. E essa rendição genuína de Cristo não lhe foi imposta, Ele se deu. Por isso que é genuína. Ele se deu, Ele se apresentou, Ele disse: eu vou, eu faço, sou eu. Ninguém mais podia fazer. Por isso, irmãos, aquele por quem Cristo se entregara como oferenda, como diz aqui no final do texto, pelo pecado, estava também esse que escreveu, estava também Paulo, o grande perseguidor que encarcerou muitos cristãos. Paulo tem essa consciência quando ele diz: a si mesmo se entregou por nós. Paulo não diz por vocês, ele não fica de fora disso aqui, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O pensar no grande amor de Cristo, ele sente-se impressionado
e muda os pronomes, de modo que vocês, assim como Cristo os amou, se torna em nós, e a si mesmo se deu por nós, não por vocês mais. Como Gálatas 22, ele diz: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se deu por mim. Agora ele coloca aqui por nós. É esse espírito de dar-se sacrificial e voluntariamente que os crentes são instados, que os crentes devem imitar. O alto sacrifício voluntário de Cristo Jesus, irmão, ao longo de todo o período de sua humilhação, e que humilhação, especialmente na cruz, é aqui denominado oferenda, é aqui denominado sacrifício a Deus, como lemos aí. Foi uma oferenda porque ele voluntariamente se ofereceu, foi uma oferenda porque ele se deu, foi um sacrifício que, como tal, bem pode lembrar-nos da fumaça evolante no altar, quando a oferta queimada era consumida toda, simbolizando a total rendição a Deus, como lemos no Velho Testamento, como era feito no Velho Testamento. Consumido tudo ali, não tinha mais nada, não sobrou mais nada. A total rendição a Deus. Cristo foi consumido pela ira de Deus. Você crê nisso? Cristo foi consumido totalmente pela ira de Deus. E esta ira não era por ele, era por nós. Esta ira não era por Cristo, porque Cristo era, foi e é imaculado. Cristo foi consumido pela ira de Deus, no sentido de que o peso do nosso pecado e da ira do Pai o angustiou no jardim a tal ponto que seu suor se tornou como que gotas de sangue, de tanta angústia por nossa causa, por nossos pecados. Irmãos, foi o mais profundo vitupério, foi a mais profunda afronta, insulto, ofensa e angústia do inferno, no corpo e na alma, quando Cristo estava ali no madeiro da cruz, quando clamou ali em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez isso por nós, ele fez isso para nós, e ele fez isso para que hoje nós entendamos que precisamos e devemos imitar ao Pai. E assim consumou sua obra e cumpriu toda a profecia. Tudo que estava escrito sobre ele foi cumprido ali na cruz. E Paulo acrescenta: em aroma suave, literalmente em aroma de cheiro agradável. Significa que essa oferenda e sacrifício foram, em nosso caso, ainda o é, se imitamos o Espírito do qual Cristo apresentou, ainda é agradável a Deus. E é por isso que nós temos que imitar esse Espírito, e é por isso que nós temos que imitar o Deus Pai, a ação de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a atitude de Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, toda obra de amor e gratidão a Deus dos crentes que se consagram a Ele e vivem agradavelmente para o seu Senhor e Deus, toda obra emana do amor e gratidão a Deus, de mim e de vocês, que nos consagramos a Ele e que vivemos agradavelmente para o nosso Senhor e nosso Deus. Toda obra emana do amor e gratidão a Deus. E nós temos que amar, e nós temos que estar aqui na casa de oração de Deus, e nós temos que ser assíduos, e nós temos que ser permanentes, porque nós amamos a Deus, e nós temos gratidão
pelo que Jesus fez por nós, por seu imenso amor para cada um de nós, para que hoje tenhamos a liberdade de vivermos para a glória do seu nome, consagrados a Ele, vivendo agradavelmente para o nosso Senhor e para o nosso Deus. É assim que deve ser a nossa vida. Irmãos, muitas vezes nós queremos viver para a igreja, muitas vezes nós queremos viver para uma religião, muitas vezes nós queremos viver para isso, para aquilo, muitas vezes nós queremos viver para as coisas da religião, e nós não vivemos para Deus, nós não vivemos para Jesus, nós não procuramos buscar essa imitação de nos doar para a obra do Senhor, nos doar para o reino de Deus. Nós estamos preocupados, irmãos, tanto com coisas da religião, e não temos pensado no centro, naquele que é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Nós não vamos ser salvos porque somos presbiterianos, porque somos batistas, porque somos assembleanos, porque somos congregacionais, porque somos isso ou porque somos aquilo. Nós não somos salvos porque o louvor é mais animado ou porque o louvor não é animado. Nós não somos salvos porque só cantamos hinos. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós. Nós somos salvos porque a nossa salvação está em Cristo Jesus. E é a Ele que nós devemos adorar, irmãos. É a Ele que nós devemos adorar. Onde é que você congrega? Ah, pastor, eu congrego na Assembleia de Deus de não sei de onde. Adore a Deus em sua igreja. Adore a Deus na denominação que você estiver. Adore a Deus, porque se você está lá adorando a sua denominação, se você está lá adorando o seu pastor, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque crê no Senhor Jesus e será salvo. É só Jesus. É em Jesus que nós somos salvos, irmãos. É a Ele que nós devemos imitar. Sede os meus imitadores de Paulo. Como eu sou de quem? Do pastor Gilberto. Está lá escrito. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou do pastor Gilberto. Não é? Não. Eu sou imitador de Cristo. É a Jesus que nós temos que imitar. É a Jesus que nós temos que testemunhar dele. Ele deixou o seu evangelho para isso. Nós temos que testemunhar esta verdade de Jesus. Temos que imitar o Espírito no qual Cristo o apresentou. E é assim que nós vamos viver agradavelmente a Deus. Que Deus aplique essa verdade ao seu coração, meu irmão. Que Deus aplique essa verdade ao seu coração, meu irmão. Para que nós agora tenhamos a consciência de que nós sim podemos imitar a Deus por meio do amor de Deus, por meio do amor de Cristo Jesus, por meio do Evangelho do Senhor, vivendo esse Evangelho. Não é impossível, não é impossível porque nós podemos, não é impossível porque é fácil para nós, não é impossível, para nós é impossível, mas em Cristo Jesus nós imitamos ao Pai. Na graça de Cristo Jesus, nós imitamos ao Pai. No amor com o qual Cristo nos amou, nós imitamos ao Pai. Na compaixão de Cristo Jesus pelos seus irmãos, pelos seus amigos, nós imitamos ao Pai. E se nós seguimos literalmente o Evangelho de Cristo Jesus, nós somos imitadores de Deus. Nós vamos ser imitadores de Deus. E para isso precisamos orar. Para isso precisamos meditar na palavra de Deus. Para isso precisamos nos entregar e clamar, irmãos, clamar de todo o coração, para que o Espírito de Deus venha nos encher, para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque temos nos embriagado, temos bebido muito vinho, e às vezes esquecemos até de comer tira-gosto, mas temos bebido muito vinho desse mundo podre. E o que é que Paulo diz mais na frente? Nós lemos 1 e 2, lá no 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Duas ordens tem aqui: não vos embriagueis com vinho. Qual é a outra ordem?
enchei-vos do Espírito. E o que é que está no meio aqui fazendo a diferença? A dissolução. Quem bebe vinho, quem se embriaga, quem ama as coisas desse mundo, vai dar em dissolução, vai dar em confusão, vai dar em briga, vai dar em tudo que não presta. Mas enchei-vos do Espírito. O que acontece? Você vai ter domínio próprio, você vai praticar o fruto do Espírito, você vai viver o fruto do Espírito, e vivendo esse fruto você vai imitar a Deus. E nós temos, irmãos, não é somente encher. E agora, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Clame a Deus pelo poder do Espírito Santo na sua vida. É Deus que faz isso em nós. A ordem é para que nós façamos. Eu tenho uma versão nova, agora novíssima, que diz agora: e deixai-vos ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque é Deus que faz isso em nós. É Deus que faz isso em nós, Ele faz. O enchei-vos aqui é como deixar Deus fazer isso em nossa vida, e assim imitaremos facilmente o Espírito, a Deus Pai todo ser, depois imitadores de Deus como filhos amados. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Vamos ficar em pé.